Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, vamos dar continuidade aos vídeos e hoje eu resolvi falar sobre a situação das espatas florais das suas catleias, tá? Eu conheço pessoas que já choraram muito porque simplesmente pegaram uma tesoura e foram cortar uma espata porque ela estava seca e tinha um botão lá dentro se preparando para florir, tá? Então, isso é uma condição das catleias, na maioria das vezes, tá? Pode acontecer em algumas outras plantas, mas nas catleias é mais comum. Nós temos plantas que florescem com espatas verdes e outras com espatas secas, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe alguns exemplos aqui, e olha que interessante a variação de condição dentro da mesma espécie, ok? Dentro do gênero e da espécie. Essa daqui é uma catleia Ludgese tipo, tá começando a abrir agora, tá? Se vocês observarem aqui, tá vendo que a espatinha dela estava verde e os botões já saíram. Aqui nós temos outra espata verde que o botão está saindo, tá? Ok, normal, né? Você encontra uma espata verde, bonitinho, você fica esperando o botão. Já essa espata aqui, ó, é uma espata antiga, da floração anterior. Essa daqui já floresceu e eu poderia ter retirado essa espata, não tirei ainda, mas já deveria, ok? Então, essa é uma condição, ok? Catleia Ludgese com espata verde, começando a floração. Aí, eu vou mostrar uma outra planta para vocês, que é uma Ludgese punctata. Eu amo essa minha planta. Olha que terceirona bonita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de botão. Olha que linda. Também está começando a abrir alguns botões, né? E na sequência os outros vão abrir. Mas olha que interessante. Essa espata aqui estava seca. E ainda assim, olha o vigor dos botões que saíram de dentro dela, ok? Essa espata aqui estava verde e o botão saiu de dentro dela. Essa espata está verde e os botões já saíram. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Tem muita gente que às vezes a catleia ela dá a espata e aí ela seca e a pessoa vai lá e corta. E o fato da espata estar seca não significa que a planta abortou a floração, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado ao decidir simplesmente cortar uma espata da planta. Ou você tem que ter certeza que ali aconteceu a floração anterior, porque você acabou de ver, ou você não mexe, tá? Olha isso aqui. Essa daqui é uma intermédia. Tá vendo? Aqui é a espata. Essa espata aqui de trás. Ai, como é que eu vou mostrar? Sequinha, tá vendo? E os botões saíram. Já essa espata aqui, entre secar e estar verde, os botões saíram. Então, você não pode simplesmente chegar e sair cortando espata das suas plantas, porque você vai cortar o botão fora, tá? Não deve fazer isso, não é legal, porque eu tenho aqui, eu vou ver se eu mostro para vocês. As ametistoglossas, por exemplo, costumam espatar em janeiro, tá? Para florescer só em agosto, setembro. Olha que interessante, vamos ver se eu consigo mostrar. Essa aqui é uma ametistoglossa, tá vendo que a espata tá sequinha? Tá aqui há um tempão. Olha os botões saindo. Estão vendo? Olha que incrível. Aqui. Já aqui do lado, outra ametistoglossa. Olha o tamanho do broto. Eu não tô enxergando. Olha os botões lá em cima. Só que olha a condição da espata. Sequinha, certo? Então, não é porque uma espata de uma catleia secou que você vai, por exemplo, você podia olhar aqui e achar que essa espata você não mexe porque ela está verde. Mas o fato da espata estar seca, você não tem que retirá-la.
Geralmente quem faz esse tipo de coisa se arrepende amargamente, porque a hora que a pessoa faz o corte, ela percebe que dentro da espata, mesmo seca, tinha um botão e que ela acabou de perder a floração dela por causa disso, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Quem fica preocupada porque a espata secou, porque tá demorando, então é a característica assim, isso varia nas catleias. Tem catleias que florescem com espata verde, outras com espata seca, outras que espatam muito tempo antes de florescer, tá? Então, nada de ficar cortando espata, sendo apressado, não tem necessidade disso. Deixa a plantinha seguir o rumo normal dela, o caminho dela, que é bem melhor, ok? Outra coisa que eu trouxe para mostrar para vocês, olha que interessante, assim, o que é a gente não prestar atenção em certos toques que as plantas dão pra gente, tá? Isso aqui é um Oncidium crispum, tá? Eu já tenho essa planta há uns 2 anos. E o que que aconteceu? Vocês percebem que ela praticamente definhou, tá? E isso foi erro meu, porque eu peguei essa planta e coloquei num toquinho que não era bom, sabe? Não era de Sansão do Campo, não era um toco bom. E eu não prestei atenção nela, que ela começou a definhar, que ela não estava bem. Então ela passou por um estresse hídrico, quer dizer, estava num local que ela não estava recebendo a quantidade ideal de água, mais um toquinho que não era bom. Eu não lembro de onde veio esse toquinho que eu usei para colocar esse crispo, se já veio nele, eu não me lembro. Mas não foi bom, a planta ficou totalmente debilitada, ficou triste e não ia para frente. Eu achei que essa planta ia morrer, para vocês terem uma ideia. Tanto que esse ano ela não floresceu. Aí, há uns 2 meses atrás, eu peguei e falei, não, vou... Sabe quando você olha assim, você fala, nossa, bobeei com essa planta aí, demorei para mexer com ela. Aí eu peguei e comprei essa casca de peroba, tá? Essa casca aqui eu peguei com a Érica, da Companhia da Orquídea. E aí eu fiz o replantio dela aqui. Gente, olha a diferença. Olha o que acontece com uma orquídea quando você coloca no insumo correto, né? Quando você tem o material certo que contribui para o crescimento dessa planta. Rimitsu, é claro, vocês sabem que eu só uso Rimitsu aqui. Nesse caso, eu já coloquei o Rimitsu aqui atrás. Não sei se vocês conseguem ver, mas o Rimitsu está aqui, ok? E olha o que aconteceu. Em menos de 2 meses... Então a gente precisa, tem gente que às vezes fala assim, tem algum problema eu plantar uma orquídea no eucalipto? Nós sabemos que, por exemplo, a madeira do eucalipto não é uma madeira nobre assim tão boa. E a orquídea fica tanto tempo ali, então tem madeiras que soltam nódia, né, que soltam resina, isso tudo pode envenenar a planta. Isso aqui é uma prova de que uma planta num local inadequado, ela pode praticamente morrer. Vocês conseguem observar isso? Que situação, que tristinha que ela ficou. Eu sinto muito, inclusive, por ter demorado tanto para perceber. Mas como eu tomei providências e coloquei a planta numa casca melhor, bem adubada, entendeu? Vamos dizer assim, né? No substrato ideal, no caso na casca de peroba. Olha como ela ficou feliz, tá? Então, presta atenção, assim, saber nome de madeira é complicado, né? Tem gente que fica, mas me fala o nome da madeira boa. Eu, sinceramente, não entendo muito de madeira, não. Mas nós sabemos que peroba, ipê, Sansão do Campo. Sansão do Campo é uma coisa tão comum, às vezes a gente não precisa nem comprar, a gente consegue até de graça, porque Sansão do Campo é uma cerca viva, às vezes as pessoas cortam, você pode ir lá e pegar. Entendeu? Então utilize madeiras boas, porque o resultado vai ser muito melhor. Cuidado com a demora em fazer um replantio quando você percebe que uma planta está definhando, porque eu dei sorte aqui, gente. Dei sorte que eu podia ter perdido esse Oncidium crispo. Olha como foi bonita as florações do ano passado dele. Olha aqui que grande que eram as espatas, tá vendo? A sorte é que deu tempo e que essa planta vai sobreviver. Mas olha quantos bulbos ela perdeu por conta de mau cuidado. Tá? Então, vamos prestar atenção assim em que tipo de produto, insumo você está utilizando no seu cultivo para você não ter esse tipo de problema que eu tive aqui,
Ainda bem que a planta se recuperou, mas eu corria o risco de perder a planta, tá? Pode ter certeza disso. Outra coisa que eu queria falar, e eu sei que tem gente que vai ficar um pouquinho chateadinha, mas não leva a mal não. Eu vou dar uma dica e obviamente cada um siga e faça o que achar melhor. Sabe, eu já vi várias pessoas chegando e falando assim, olha, eu vou comprar 3 plantas iguais, adultas, e aí quando chegar em casa eu vou colocar no mesmo vaso, para que elas já fiquem entolceradas. Uma das características mais importantes no orquidófilo, gente, não esqueça, é a paciência, tá? Então você tem que ter cuidado, você tem que ter zelo, amor pelo que você faz, mas você tem que ser paciente. O que acontece? Eu trouxe uma planta aqui que eu fiz justamente isso para mostrar para vocês como não é benéfico, como não ajuda e não é um bom caminho, tá? Essa daqui é uma Paphinia, eu não lembro se ela é a cristata, não, é a Majestic, tá? Eu tinha 3 mudas da mesma planta, ok? E aí eu resolvi, porque eu falei, vou colocar no mesmo vaso para ficar entolcerado. Inclusive ela tá vindo uma floração aqui agora, tá? O que acontece? Vocês conseguem perceber que a planta não tá feliz? Essa muda, como era mais forte, ela tá mais ou menos. Mas olha o que aconteceu com a segunda muda, como ela ficou triste, e com a terceira, como os bulbos estão enrugados e tristes. Aí você vai falar, ai Vanessa, mas ela tá assim enrugadinha, porque tá faltando água, faltando alguma coisa. Não está faltando nada nela. Quando nós colocamos 2, 3, 4 plantas assim, já no mesmo vaso, adultas, ou que sejam mudas diferentes, a gente gera um ambiente de concorrência nesse vaso, tá? Aí você vai falar, não, mas eu usei um vaso de tamanho bom, elas estão recebendo adubo. Eu não estou falando que você não possa fazer isso, porque a verdade é o seguinte, a gente dá as dicas e cada um faz o que quer, o que achar melhor. Mas, cientificamente, logicamente, o que aconteceu aqui? Quando eu coloquei essas 3 plantas dentro do mesmo vaso, eu gerei uma concorrência muito grande por nutrientes, por espaço e por luz, ok? E o que vai acabar acontecendo se eu deixar desse jeito? Muito provavelmente, uma única muda dessa que vai sobreviver, as outras vão acabar definhando, certo? E eu vou perder as outras mudas que eu podia ter deixado separado bonitinho, cada uma no seu vaso, do tamanho correto, porque como elas eram maiores, olha como o vaso ficou grande conforme elas foram morrendo, entendeu? Então assim, o vaso ficou inadequado, a concorrência de nutrientes e de alimentos ela ficou muito maior, e a planta que for mais forte, ela acaba absorvendo primeiro e deixando muito pouco para as outras. Então, se você costuma fazer isso, assim, ó, primeiro, se você mandar uma planta dessa para uma exposição, vamos dizer que você esteja interessado em concorrer, pontuar e levar pódio. Qualquer orquidófilo consegue identificar que você tem plantas diferentes dentro do mesmo vaso, tá? Então, isso não vai te gerar nenhum pódio, não vai te ajudar em nada. Segundo, você passa a ter uma concorrência por alimentos e nutrientes muito grande dentro desse vaso. A mesma coisa é abrindo portas para que você tenha ataques e problemas com lesmas e outras coisas dentro desse mesmo vaso. E no fim das contas, passado um tempo, provavelmente o que vai sobrar é só a muda mais forte. E olha, vocês podem olhar, é nítido aqui a diferença, né? Do crescimento e da saúde de uma planta para outra. Então, por que eu falei que uma das melhores virtudes dos orquidófilos é a paciência? Pega cada plantinha, faça o plantio dela único num vaso, não faça isso. Você vai acabar perdendo a sua planta, ou tendo uma planta de uma aparência ruim, fraca, que vai ter uma floração com poucas flores, justamente por ela estar tendo que sofrer uma situação que ela não viveria se ela estivesse sozinha no vaso dela, entendeu? Então, assim, colocar várias plantas no mesmo vaso não é legal. Da mesma espécie não é legal porque você gera uma concorrência, e de espécies diferentes, então, nem pensar, né, gente? Porque aí a gente está oferecendo o mesmo ambiente para plantas
de gêneros diferentes, quer dizer, não tem nenhuma condição. Então, fica essa dica para você, assim, eu sei que às vezes a gente quer que tudo fique entorcerado, que as florações sejam abundantes, mas eu vou pegar essa minha Ludigese punctacta para mostrar para vocês. E para vocês entenderem o quanto vale a pena. Vocês conseguem ver a traseirinha dela aqui? Quando ela chegou, ela veio para cá beber, certo? E aí, dando o tratamento ideal, dando as condições que a planta precisa, ela acha o caminho, ela consegue se desenvolver e ela vai se entorcerar sim para você. Você vai ter resultado, você não precisa se preocupar, tá? Então é melhor que você tenha uma única planta, que ela seja saudável, que ela te dê, você vê, olha quanta flor. Ela já teve uma flor que veio antecipada, ela já passou, uma flor sozinha que estava nessa espata aqui, ó. Esse ano veio antes sozinha e olha em seguida quantos botões eu vou ter aqui. Então, essa planta, ela vem sendo replantada conforme ela cresce. No começo ela estava num vasinho pequeno, sozinha, e isso prova que a paciência faz com que você tenha boas plantas e bons resultados, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o cuidado de você cortar espatas secas. Você tem que saber que você não está cortando um botão que está para florescer. Sobre a escolha correta do insumo, do material de cultivo, para você não passar por esse problema que eu passei aqui, correr o risco de perder a sua planta, e de não ter pressa, de não querer juntar as plantas, mesmo sendo do mesmo gênero e da mesma espécie, porque a gente não gera um ambiente saudável para elas. Eu mesmo vou separar isso aqui tudo, certo? Eu já tinha feito isso aqui há algum tempo. Você vê, não adianta, a gente recebe as informações e tem que administrar mesmo, não adianta teimosia. Teimosia não leva a gente em nada, a gente tem que prestar atenção e seguir o caminho, ok? Então qualquer dúvida é só perguntar, deixa aqui seus comentários no vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, aperta o sininho lá, clica no sininho que é para você receber a notificação dos meus vídeos e dá sugestões do que você precisa saber, suas dúvidas, que eu também faço vídeos com esses assuntos para vocês, tá bom? Então beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!